A missão do homem branco. No decorrer do século XV e XVI, países como Espanha e Portugal impuseram seu domínio aos povos ameríndios, criando colônias que lhe permitiriam obter lucros e se fortalecer economicamente por meio da exploração de metais preciosos e outros produtos, como por exemplo o açúcar, o algodão e o tabaco. Do século XV ao XVIII, a conquista da África e da Ásia limitava-se aos pontos estratégicos no litoral, para o comércio de escravos e mercadorias. Esse foi o período do chamado colonialismo. A partir de 1870, a economia europeia viveu um período de grande expansão. A produção, impulsionada pelas inovações técnicas e científicas, cresceu além do consumo. Desse período até o início do século XX, ocorreu o que alguns historiadores consideram a Segunda Revolução Industrial. Ela seria caracterizada por avanços no processo da industrialização, como a utilização de novas fontes de energia, petróleo e eletricidade, por exemplo, que lhe permitiriam transformações importantes na economia capitalista. Houve grande desenvolvimento dos meios de transporte e a expansão dos mercados de comunicação, levando a maior integração entre as diversas regiões. Foi também a época do surgimento do capitalismo financeiro e das grandes associações monopolistas, que controlavam as atividades produtivas. Acompanhando esse processo de expansão econômica, as burguesias das grandes potências voltaram-se para a exploração de territórios fora de suas fronteiras nacionais, dando início ao neocolonialismo ou imperialismo. Elas estavam em busca de novos mercados consumidores e áreas para investir o capital excedente do processo industrial. O neocolonialismo assinalou o domínio territorial e econômico da África e da Ásia pelas potências industriais da época, além dos fatores políticos e econômicos propulsores do neocolonialismo. É necessário considerar outras justificativas teóricas que deram suporte à investida das potências ocidentais sobre África e Ásia. Entre elas, destacam-se o darwinismo social. O esquema formulado pelo inglês Herbert Spencer defendia a ideia que a teoria da evolução das espécies de Darwin podia ser aplicada à sociedade. Para os darwinismos sociais, o domínio dos brancos era justificado pela lei da seleção natural das espécies, uma vez que estes pertenciam a uma espécie mais evoluída. Daí a visão de que o neocolonialismo seria uma missão civilizadora de uma raça superior à branca representada, sobretudo pelo europeu e pelo norte-americano. A missão dos povos ocidentais incluía a tarefa de levar a tecnologia, a civilização e a cultura cristã para os lugares onde a raça local jamais as alcançaria sozinha. Essa visão racista que se propagou no século XIX acabou incentivando a violência contra os povos colonizados. Vale ressaltar que o neocolonialismo na África e na Ásia não era questionado pela maioria da população e muito menos pelo governo dos países europeus em busca de colônias. Na verdade, a atitude imperialista das nações da Europa chegava a ser incentivada. Isso ocorria graças ao interesse na abertura de novos mercados consumidores e a crença na superioridade europeia e na missão civilizatória do homem branco. Nesse contexto, muitos pensadores renomados, como o filósofo alemão Friedrich, traçaram considerações sobre a chamada África Negra, ou seja, a região do continente localizada além do deserto do Saara.